Uma ideia muito interessante. Milton, pega esse encadernado marrom. Essa é uma ideia do Sérgio de Souza, né? Eram livros com os direitos autorais já livres, mas era em votação e a turma de extrema esquerda, vamos dizer, daquela esquerda, ganhou. Eu fui voto vencido. A turma de ir para a banca ganhou. Não foi assim uma lavada, mas ganharam com uma... E essa fotomontagem, ela circula em janeiro de 74, num período... O jornalivro era uma ideia muito interessante. Milton, pega esse encadernado marrom. Essa é uma ideia do Sérgio de Souza, né? Jornal a preço de banana. Era o editorial, livro a preço de banana. Ele ia para... Isso é encadernação. Ele ia para a banca assim, olha. Em papel jornal. Esse é o Cléo e Daniel do Roberto Freire. 2 cruzeiros, né? 2 cruzeiros. Isso é menos de R$1 hoje. Tá? Era uma bobagem. Um jornal que... Era um livro impresso como se fosse um jornal. Era a íntegra do livro. Era para popularizar mesmo. Então, deixa eu explicar mais uma coisinha. Agora o Milton fala melhor. Eram livros com os direitos autorais já livres. Mais de 60 anos, parece. Então podia publicar Machado. Nesse período, o Amâncio Chiodi criou e foi editado pela Espaço Tempo uma revista de fotografia chamada Photoshop. Aqui eu já estava na equipe, eu fui vender publicidade para a Photoshop. O Narciso sentou comigo, ele ia para um lugar, eu ia para outro, e escolhemos 2 grandes lojas de material fotográfico da cidade. O Narciso era amigo de faculdade, uma coisa assim, do Bresser Pereira. E ele era um alto executivo do Pão de Açúcar, né, da rede de supermercados. E o Narciso vendeu para ele a ideia de uma revista de economia doméstica e culinária para ser distribuída dentro das lojas do Pão de Açúcar, né? E aí fizeram um contrato de 1 ano com possibilidade de renovação, né? Então, durante 1 ano, a revista foi essa revista de economia doméstica, culinária, serviços, cinema, tal, indicação de livro, essas coisas assim. Então se fez uma coisa que patrão não faz, né? Fizeram uma assembleia geral, chamaram todo mundo que quisesse e fomos para uma mesa enorme lá, tinha umas 30 pessoas naquela mesa, para decidir se continuava, se refazia o contrato ou se ia para as bancas. Puseram em votação e a turma de extrema esquerda, vamos dizer, daquela esquerda, ganhou. Eu fui voto vencido. A turma de ir para a banca ganhou. Não foi assim uma lavada, mas ganharam com uma boa margem de votos, né? E foi para a banca. Foi para a banca. Então, virou uma revista de contracultura, né? O Grilo era uma revista de quadrinhos, né? Ele era editado em formato tabloide, tá vendo? Você abre, aí é um tabloide, vira um tabloide. Tá? Os melhores do mundo, modestamente, aqui apresentando para o Brasil os melhores cartunistas e quadrinistas do mundo na época. Olha que interessante, o pôster. Charlie Brown. O máximo de papo cabeça que existia no primeiro é o Pfeiffer, né? Julius Pfeiffer, que é mais politizado, né? Algum deles aí que diz? São brincadeiras políticas dele, né? Porque esse cara é americano. Isso aqui é uma gozação no Nixon, né? O que é que você está assistindo, Dick? O grande jogo, Pat. Pat é Patrícia, que era a mulher do Nixon, né? Quem está ganhando, Dick? Nosso lado, Patrícia. O time vencedor, Pat. Por que eles pararam de jogar, Dick? É o intervalo, Pat.
O que é que aquela multidão toda está fazendo dentro do campo, Dick? É o show do intervalo, Pat. Por que estão carregando cartazes pedindo a retirada das nossas tropas do Vietnã, Dick? Chame o ministro. Vamos ter que acabar com o futebol. Então, a gente não podia fazer isso no Brasil, mas a gente fazia dos Estados Unidos e, por tabela, era uma brincadeira com o poder, né? Daí eles decidem, então vamos fechar o Grilo, e anunciam no último número do Grilo que o Grilo ia circular a partir do mês seguinte sob outro nome, e com o nome de jornal chamado como ex-Grilo. Tudo. Ex-tudo, porque nós era éramos Grilo, ex-Folha, ex-Folha, ex-Realidade. Então, o Serjão botou o título da publicação de Ex. Essa capa aqui, o Sérgio e o Narciso foram gadunhados pela Polícia Federal e presos por ofensa a chefe de Estado de nação amiga. Isso é uma montagem, não existia Photoshop, nada, foi feita por um artista gráfico, Hamilton de Souza, irmão do Serjão. E essa fotomontagem, ela circula em janeiro de 74, num período em que o Geisel ia tomar posse. O Geisel convidou vários chefes de Estado para sua posse, o governo. E a Patrícia veio. Pat Nixon para a posse. Só que sempre que vem um chefe de Estado tão poderoso, vem uma equipe antes fazendo o rastreamento para ver se não há oposição, se não vai haver manifestações. Esse jornal estava na banca. Daí o DOPS da Polícia Federal foi lá na editora. E quem detectou foi a equipe de avançada de segurança da Pat Nixon. E foram lá e levaram a mim, que era o responsável formal pela editora, o Sérgio e o Narciso, eu e o Sérgio. John, olha que absurdo, isso daqui é uma charge. Essa charge foi considerada um desrespeito à famigerada Lei de Segurança Nacional no artigo que fala em atentado a chefes de Estado de país amigo, ofensas a chefes de Estado de país amigo por palavras, atos ou atitudes. Você acredita? A gente não sabia que ele tinha sido preso. Mataram o Vlado. A nossa reação inicial foi de paralisia, né? De medo, de pavor, porque estava chegando na nossa porta, né? Muito pavor. E eu acho que a mitocôndria, né? Aquela microcélula que chuta o rabo das outras para a célula funcionar, foi o Hamilton Almeida. Porque o Hamilton Almeida, além de coragem intelectual, tinha coragem física também, né? Ele se engalfinhava aos tapas com um cara do seu tamanho, assim, não media. Então ele nos deu um chudão, nós vamos fazer essa reportagem, né? Nós vamos fazer isso aqui. E ele se tornou uma espécie de chefe de reportagem que envolveu umas 15 pessoas por aí, que quando o pessoal soube que o ex estava fazendo a reportagem, começou a se apresentar como voluntário para ajudar. Quando saiu esse número, então, o que aconteceu? O Dácio deve lembrar muito bem. Teve pai de mocinha, estudante, que era assinante da revista, que foi lá pessoalmente, mandou o Armindo Machado, nosso administrador, localizar a ficha dela de assinante e destruiu, rasgou e incinerou por causa dessa reportagem aqui. Mas por medo da filha ser presa, envolvida, porque era assinante do jornal. Assinava o ex. Teve dúzias de pessoas que telefonar não dava,
que mandavam cartas para cancelar a assinatura, para destruir sua ficha. Não porque... Sabe? Não, porque não contavam com medo de serem associados à subversão. Essa caminhada toda, eu como jornalista, óbvio que acho que sim, mas como repórter tenho que perguntar, valeu a pena? Ah, mas é óbvio, pô. Você já imaginou a merda que eu seria se eu não tivesse feito isso aí? Claro que valeu a pena. E tem uma questão, digamos, mais subjetiva, que cada um de nós trazia e que formava o ego geral daquele grupo, que era de fazer jornalismo. Todo mundo ali tinha uma formação, de alguma maneira, política, ou partidária ou não. Mas o que unia todo aquele grupo era fazer jornalismo com liberdade total. Eu gosto muito de um conceito assim, ó. É você dar testemunho do seu tempo, né? Dar o testemunho do seu tempo. Deixar o testemunho do seu tempo para a posteridade, né? Mais isso do que, sabe, do que denunciar, do que fiscalizar. Eu não vejo assim, porque eu gosto de abarcar tudo, né? Olha, eu acho que é olhar, viver e contar. Mas você só pode contar bem vivendo também.